Olá, sejam bem-vindos à 34ª edição da Bit Ciência. É isso aí, Lucas. E nessa edição reunimos 3 matérias que falam diretamente da realidade cotidiana do nosso tempo. A primeira foca o envelhecimento, esse processo natural da vida que merece muita atenção e cuidado para ser uma travessia com qualidade. Cuidado e atenção que também merece um bairro que integra o patrimônio histórico de Niterói, como você vai poder conferir na segunda reportagem desta edição. E para fechar o programa, um assunto polêmico, justamente porque envolve questões que para algumas pessoas colocam a ciência como inimiga da vida. Nossa, como assim? Calma, a gente está falando da realização de testes clínicos em animais. Afinal, há alternativa ou não para essa etapa que muitos cientistas afirmam ser essencial para a descoberta de curas de doenças graves, por exemplo? É um tema complicado. Por isso mesmo vale a pena debatê-lo, como a BITS faz nessa entrevista com a professora Rita Paixão. São 3 ótimos materiais, Gabriel, mas eu não sei não, eu acho que tá faltando alguma coisa, não tá? Nossa vinheta, é claro. Pode soltar que a Bit Ciência está no ar. Chegar à terceira idade não é nada fácil. Com o passar dos anos, os problemas de saúde se tornam mais frequentes e os cuidados com o corpo devem ser redobrados. Mas não é só com o corpo não. A mente também deve receber a devida atenção. Com a idade, doenças crônicas podem afetar diretamente a estrutura do cérebro. Isso pode comprometer o funcionamento elétrico e bioquímico cerebral, resultando em doenças neurodegenerativas. A demência, por exemplo, é um declínio adquirido em múltiplos domínios das funções cognitivas e não cognitivas, como acontece na doença de Alzheimer. E você sabia, Gabriel, que a UF tem um programa para ajudar esses idosos? Sabia sim, Lucas. É o CRASE, Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso, não é isso? Exatamente. É um programa multiprofissional e interdisciplinar da UF que tem como objetivo dar atendimento especializado e diferenciado aos idosos com e sem demência e seus familiares. Ficou curioso? Confira agora essa reportagem. O número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional, segundo o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Centro Internacional de Longevidade Brasil estima que atualmente pessoas com mais de 60 anos correspondam a 11,9% da população, com 24 milhões de pessoas. Em 2065, esse número deverá chegar a 78 milhões de indivíduos, um percentual de 33,9% da população brasileira. Algumas doenças têm como principal fator de risco a idade e tendem a aparecer com o envelhecimento. As doenças crônicas, como colesterol alto e diabetes, podem afetar diretamente a estrutura do cérebro. Há essas doenças que destrói as artérias do cérebro. Aí ele fica mal vascularizado e também vai entrar no processo de atrofia e degeneração. Então, se você tem colesterol alto, vai depositar placas e vai dar o processo de arteriosclerose precocemente. O diabetes, que também é uma doença vascular, vai fazer uma alteração, um endurecimento dessas artérias. Uma forma de prevenção e controle dessas doenças é o exercício físico. O Projeto Gugu é um programa de ginástica e incentivo à qualidade de vida voltada para os idosos em Niterói e no Rio de Janeiro. Ele conta com mais de 35 núcleos e oferece principalmente sessões de ginástica, em que os exercícios são especialmente voltados para a terceira idade. 8 anos que eu faço ginástica aqui. Melhorou muito a minha saúde e eu fiquei com mais disposição. Gosto muito da ginástica. O dia que eu não venho, eu sinto falta. É bom para a cabeça, para a alma, para o coração. Tá se exercitando é bom para o corpo todo, né? O cérebro também sofre as consequências da idade. Os funcionamentos elétricos e bioquímicos cerebrais podem ser comprometidos com o passar dos anos, como acontece no mal de Parkinson. O cérebro, no processo, no envelhecimento, ele vai perdendo células. Como todos os tecidos, o tecido nervoso também vai perder células. E existe algumas... O mecanismo do cérebro se faz um caminho bioquímico, substâncias, e um caminho e uma atividade elétrica.
né? Ele tem as duas funções. Então, por exemplo, existem várias substâncias como serotonina, noradrenalina, dopamina e outras que são alteradas no processo de envelhecimento. Enquanto na linguagem popular a palavra demência tem a conotação de loucura, na medicina ela é usada com o significado de declínio adquirido persistente em múltiplos domínios das funções cognitivas e não cognitivas. As principais doenças são o mal de Alzheimer, a doença vascular e a doença de Huntington. No paciente idoso, principalmente quando ele vai caminhar para um quadro de demência, existe umas enzimas que fazem a separação, não deixa a acetil se juntar com a colina, e isso faz com que o neurônio seja destruído. Então, por exemplo, quando o paciente tem demência, ele tem diminuição desses neurônios chamados colinérgicos, são neurônios da acetilcolina. Então, eles começam a degenerar e aí esse cérebro começa a atrofiar. Então, você tem lesão do parênquima, do neurônio. O Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso, o CRASE, é um programa multiprofissional e interdisciplinar da Universidade Federal Fluminense, que tem como objetivo dar atendimento especializado e diferenciado aos idosos. Entre os projetos do CRASE, destaca-se os exercícios de estimulação cognitiva aos idosos com demência. Essas atividades buscam estimular as funções cognitivas superiores, como a memória, a atenção, o raciocínio e a linguagem. Se você for pensar que a estimulação cognitiva vai fazer com que essa doença vá melhorando, não, porque são demências degenerativas, então a gente não pode contar com isso. Mas eu posso afirmar com toda certeza que os pacientes que têm demência, né, e que, ou que está começando com um quadro demencial, que às vezes tem alguns lapsos de memória ou está se perdendo, enfim, esses idosos que participam de um trabalho de estimulação cognitiva, a gente esgarce mais esse processo de evolução. E a gente observa completamente a diferença do idoso que participa de uma estimulação, né, com um grupo de profissionais dando esse suporte, e aquele idoso que às vezes só vai no consultório para receber uma medicação. A Sala dos Cuidadores é um outro espaço do CRASE voltado para o apoio, suporte e orientação de cuidadores informais. Esses cuidadores são, na maioria dos casos, pessoas que têm algum idoso com demência na família. As participantes do grupo comentam como funcionam as reuniões semanais e como esses cuidadores podem enfrentar estresse e outros problemas. Aqui, como eu acabei de comentar, é um grupo terapêutico, é um grupo de apoio, de ajuda. Aqui a gente procura ouvir os cuidadores que têm algum problema e a gente ajuda eles a resolverem. A gente busca auxiliá-los dentro da demanda deles, das vivências deles, das experiências deles, e trazer uma ajuda que propicie uma melhor qualidade de vida para o idoso que está sendo cuidado, né? E para eles que estão cuidando, para que eles não se esqueçam, né, da sua saúde, porque o estresse do cuidador é algo fundamental que esse grupo busca combater. Já a sala de espera é um grupo de convivência dos idosos com diversos profissionais que funciona no CRASE. Os idosos chegam por demanda espontânea ou encaminhado por médicos. E os assuntos que são falados aqui durante todo o módulo são os assuntos de interesse desses idosos. Então, assuntos relacionados a lazer, à saúde, à educação, à parte emocional. E é uma forma dos alunos perceberem o mundo através do idoso. E esse idoso, ele se sente empoderado e fortalece a identidade dele, porque ele tem oportunidade de estar falando durante a exposição. É um momento onde ele tem o diálogo, né, entre eles, e eles passam a experiência de vida. Um lugar privilegiado de pessoas com amor para dar aos profissionais, tem muito amor. E nós também, as colegas, uma procura a outra, uma visita a outra, numa enfermidade, numa perda, né? Então, é um grupo unido, um grupo mesmo de senhoras, e é uma troca, entendeu? Eu fiz realmente muitas amizades, a convivência é muito gostoso, aprendi muita coisa, até hoje aprendo com os profissionais,
Entendeu? Muita coisa que a gente às vezes acha que não é, que é insignificante. E, no entanto, tem tanta importância na nossa, principalmente no envelhecimento, né? Vivemos uma revolução da longevidade. Com o aumento da expectativa de vida, aumenta-se também o número de pessoas propensas a terem doenças neurológicas degenerativas que ainda não possuem cura. A neurociência e os avanços da medicina têm tentado contribuir para a prevenção e desaceleração dessas doenças, para termos uma terceira idade com maior qualidade de vida. É muito bom saber que a nossa universidade possui um centro preocupado com a saúde dos idosos, né, Gabriel? Com certeza, Lucas. O CRASE é vinculado ao Hospital Universitário Antônio Pedro e seu endereço é Rua Jansen de Melo, 174, no centro de Niterói. Agora, falando um pouco da nossa próxima matéria, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, você que é do Rio, quais são os pontos turísticos de Niterói que você conhece? Eu conheço o MAC, a Praia de Caraí, Itacoatiara, Solar do Jambeiro, acho que só. Tem mais? É claro que tem mais. Você já foi, por exemplo, na Praça da República? No bairro de Portugal Pequeno, na Ilha da Boa Viagem? Conheço nada disso. O que tem de bom nesses lugares? Então, são lugares que carregam a história da cidade, como você vai poder conferir nessa matéria de Lucas Roncone e Humberto Catapreta, que também discute com especialistas e autoridades a importância da preservação da memória e patrimônio de Niterói. Então, pode soltar a matéria. Vila Real da Praia Grande. Esse foi o primeiro nome da cidade de Sorriso. Hoje, Niterói. Qual é a primeira coisa que vem em nossas cabeças quando pensamos em Niterói? O MAC, as praias, o caminho Niemeyer, a ponte que corta a Baía de Guanabara ou a vista do Rio de Janeiro. No entanto, existe uma Niterói pouco conhecida, principalmente pelos seus moradores. Nasci aqui, mas eu morei 16 anos fora. E nesse tempo que o senhor morou fora, o que o senhor ouvia falar aqui da cidade? Sobre cultura, essas coisas, eu ouvia falar só do MAC, né, que é um museu muito interessante, bonito pelo Niemeyer, feito pelo Niemeyer, Fortaleza Santa Cruz, Solar do Jambeiro, mas nada. Niterói não é só o MAC, Fortaleza Santa Cruz e o Solar do Jambeiro. É também a Praça da República, o bairro Portugal Pequeno e a Ilha da Boa Viagem. Patrimônios históricos com pouca visibilidade, mas com grande valor para a cultura local. Fundada no início do século XX, a Praça da República, localizada ao final da Rua da Conceição, no centro da cidade de Niterói, sofre com a ausência de investimentos públicos e recursos financeiros em sua manutenção. Rodeada por prédios históricos que marcaram uma época em que a cidade passou por um processo de revitalização devido ao retorno de Niterói à capital do estado do Rio. Praça da República. Por que a República, então, é tão importante para nós? Porque ali se dá a cidadania. É nesse momento da República se constitui a nação, aparece ali a prefeitura, aparece ali, então, todos os prédios, né, que vão constituir a lei, né, questão jurídica nossa. Porque nós, brasileiros, temos na Constituição Nacional aquele modelo que nós devemos seguir para que o nosso país prospere, para que o nosso país seja justo, né? Então, é nesse momento na Praça da República que ali todas as manifestações populares vão ocorrer. Então, também é patrimônio imaterial, a praça, o conceito grego, né, da praça, no momento que a cidadania ali se manifesta. O centro de Niterói já teve 25 mil habitantes e agora tem 18 mil. E esse processo de esvaziamento progressivo do centro da cidade atinge patrimônios históricos que jamais foram adequadamente defendidos. Por exemplo, aqui do lado, na Praça da República, a gente tem o tombamento do conjunto arquitetônico, mas os prédios individualmente não são tombados. Por que isso é importante? Porque na hora de você fazer a preservação específica daquele patrimônio, quando você tomba o prédio, você faz um levantamento de como ele foi construído, de que materiais foram usados, você bate as fotos, os técnicos se posicionam, as pessoas que entendem de preservação, elas se envolvem. E aí qualquer reforma posterior, qualquer coisa que vai acontecer depois, acontece nos termos técnicos daquele tombamento. Quando você não tem o tombamento específico dos prédios, embora eles estão protegidos como conjunto arquitetônico, isso é insuficiente porque você não tem esse detalhamento contido na forma de lidar com cada um. Mesmo revitalizado e com projetos voltados à população, a Biblioteca Pública de Niterói sofre com a falta de atenção da Prefeitura para a integração no circuito turístico
e sinalização até o local. A biblioteca ela tem uma contribuição muito ativa na área da cultura e da educação em Niterói, por conta desse convênio mesmo com a própria Secretaria de Educação, de aproximar, né, os alunos da rede municipal com essa instituição e pelas atividades que oferece. A gente tem aproximado mais os artistas da cidade com a instituição, ofertando saraus, lançamento de livros. Alguns artistas também vêm até a instituição para desenvolver atividades com criança. Então, a gente está contribuindo dessa forma. O bairro de Portugal Pequeno, o senhor conhece? Não, não conheço, nem sei onde fica. Portugal Pequeno, herdado da revitalização do espaço em 1998, é mantido até hoje pela população de Niterói. Nome esse que resgata o vermelho e verde de terras lusitanas é a lembrança de que o local recebeu os primeiros imigrantes portugueses na cidade. À beira da Baía de Guanabara, os descendentes fundadores do bairro mantêm ainda os resquícios dos antigos costumes, como a pesca e a culinária. O bairro passou por uma revitalização em 1998, mas o projeto não foi até o fim. Hoje, devido ao abandono, há problemas na infraestrutura do local e dificuldade em atrair clientes e turistas para a região. Muitas pessoas ainda não conhecem a Ponta da Areia, sabe? E quem conhece se apaixona. Mas existem muitos problemas na Ponta da Areia. A buracada no cais, que já era para ter sido revitalizado, consertado, e até hoje só está na promessa, nada foi feito. A gente está abandonado aqui mesmo no bairro Portugal Pequeno, chega à Ponta da Areia. Muitos clientes não podem mais vir porque o bairro ficou muito difícil, a área de estacionamento para o bairro. Então houve também um abandono do poder público e isso contribuiu para o enfraquecimento do comércio local da região, o que afeta tanto os moradores da região como pessoas que dependem economicamente dessa região. No caso de Portugal Pequeno, houve uma tentativa em uma gestão ou duas atrás da prefeitura de fazer ali um projeto de revitalização, até o nome era Portugal Pequeno. Esse projeto começou a acontecer, mas logo as iniciativas são abandonadas e elas não são suficientes. Então, eu vejo que do ponto de vista do poder público, do poder executivo, da prefeitura, ainda tem um grande buraco e muita coisa para ser feita mesmo. Os comerciantes, na época dessa revitalização, o Brasil que eles investiram, ficou todo mundo satisfeito. Todo mundo ficou plausível com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura. Então isso deveria haver, na verdade, resgatar o projeto que teve no ano 2000 para tornar isso aqui um polo turístico. Que aí sim, a Ponta da Areia ia ser mais conhecida dos moradores de Niterói. Datada pela primeira vez em uma carta holandesa do século XVII, a Ilha da Boa Viagem, às margens da Baía de Guanabara, foi usada como ponto estratégico da coroa portuguesa em defesa a possíveis ataques estrangeiros. Com a paróquia e o forte, é um local cheio de beleza, história e quase desconhecido pela população local. Porém, em alguns meses, fará parte do circuito de turismo da cidade, organizado pela Prefeitura e pela Secretaria de Cultura de Niterói. Qual a importância da inclusão da Ilha da Boa Viagem no correio turístico do bairro de Boa Viagem? Eu acho muito importante. Essa ilha ficou aos cuidados dos escoteiros, ela tem uma igreja histórica, né? É uma das áreas assim, que pode dar grande fruto turístico para Niterói. Agora existe um projeto, o pessoal está começando a mexer com isso, né? Com essa ideia de revitalizar, de fazer com que seja uma atração, um ponto turístico da cidade. Isso vai levar para lá reforma, isso vai levar para lá proteção do patrimônio, porque você não vai ter visitação se você não tiver o cuidado. Então a gente vê isso com bons olhos, eu torço para que esse projeto dê certo, ele ainda está engatinhando, mas acho que vai ser uma coisa muito boa. E é exatamente assim que a gente tem que ir fazendo. Esse pode ser um bom exemplo, um teste, um caso piloto, para a gente poder encarar como fazer essa preservação do patrimônio aliado ao uso do patrimônio. Porque um engano comum das pessoas é a ideia de que você quer fazer preservação do patrimônio histórico e que você não deva usar os prédios, e que você não deva fazer com que a população se assenhore deles, quando é o contrário. Você só vai fazer política de preservação de verdade dando uso efetivo a esses prédios, a esses lugares. Se eles ficarem escondidos, abandonados, sem ninguém ir,
eles não vão receber a devida atenção e não vão melhorar hora nenhuma. Então eu concordo com essa ideia de que a Ilha da Boa Viagem volte a seja impulsionada como um dos pontos turísticos de Niterói. Torço para que dê certo e assim, a gente vai fazer tudo o que puder para ajudar nisso. Tá vendo, Gabriel? Locais como Portugal Pequeno têm como sua principal fonte de renda o turismo. O bairro está ali próximo ao centro de Niterói, mas não ganha investimentos, o que diminui a frequência de turistas. Você que não conhece, não perca tempo e vai explorar mais o patrimônio histórico da cidade. E Lucas, o que teremos para finalizar essa edição da BITS? Então, a gente vai exibir aqui uma entrevista com a professora Rita Paixão, onde o tema principal é testes em animais. O uso de animais em testes científicos gera muita polêmica e discussão. Em 2013, um grupo de ativistas invadiu o laboratório da empresa Royal e levou os cães Beagle, que eram usados para testes de cosméticos. Esse caso gerou muita polêmica na época, uns defendendo a ação e condenando o uso de animais em testes, e outros defendendo o uso e criticando os ativistas. E qual a sua opinião sobre esse tema, Lucas? Eu acho que é um tema muito complexo e eu preciso me informar um pouco mais para poder opinar. Então a hora de se informar é agora. A entrevista a seguir vai mostrar as leis que regulam a atividade no Brasil, as opiniões sobre o tema e as alternativas ao experimento animal. Tá ótimo, então depois da entrevista eu dou minha opinião. Quero só ver, hein? Vou cobrar. Pode soltar. Então hoje vamos conversar com a professora Rita Paixão, ela que é professora de bioética do Instituto Biomédico aqui da UF. Vamos conversar sobre experimento animal. Então, professora, seja bem-vinda, muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Vamos conversar com uma pergunta bem ampla. O que é especismo nessa área de experimentos animais? Especismo é um termo que significa um preconceito por causa da espécie. Né? Assim, um análogo ao racismo, sexismo, quer dizer, é você discriminar com base na espécie. Você escolhe um grupo e aquele grupo passa a ser discriminado, sempre num sentido que causa dano, prejuízo para aquela espécie. Um exemplo prático disso no experimento? Na verdade, não só no experimento, nós somos especistas. Quando escravizamos animais, usamos, causamos dor, sofrimento, né? Se nós não podemos, do ponto de vista moral, fazer isso com o ser humano, né? Causar dor, sofrimento é sempre ruim. Então, não é ético causar sofrimento a um outro ser humano, né? No entanto, muitas vezes fazemos isso em relação aos animais, que são seres de outras espécies, mas que sofrem, que sentem, e isso muitas vezes é considerado normal, né? Ele é apenas um cão, é apenas um rato, é apenas um camundongo, né? E esquecem o principal. No sofrimento, nós somos todos iguais. Sim. E essa questão de, vamos já inserir o assunto, o experimento animal. Existem diversas teorias que são contra o experimento animal, que não acham certo usar camundongos, ratos, coelhos ou outros animais para fazer experimentos. Mas a gente sabe que esses experimentos são importantes para uma evolução da ciência. Quais são as alternativas para não se usar os animais em experimentos? Acho isso importante que você falou, né, da evolução da ciência. Realmente, a gente vem usando muitos animais, mas também acho que é importante lembrar que isso ocorre no momento em que se acreditava numa diferença muito grande também entre animais e seres humanos, como se os animais não sofressem, não sentissem dor, né? E isso também a ciência foi mostrando, que os animais também têm consciência, né? Então, em 2012, nós temos a Declaração de Cambridge da Consciência Animal, né? Quer dizer, todos os vertebrados e alguns invertebrados, está provado que eles têm consciência, né? Então, eles sofrem com tudo o que ocorre a eles, né? Então, isso também mudou, é importante que se diga. E, de fato, no campo biomédico, né, sempre se usou muitos animais, mas hoje existem vários outros métodos que permitem abrir mão desse uso de animais. Lembrando sempre que esse é um problema ético, um problema moral, né? O problema de usar animais é você estar causando sofrimento ao outro.
E aí, quando você junta isso, quer dizer, o animal tem consciência, ele sofre. Um experimento causa sofrimento, então é errado. E, além disso, os métodos da ciência biomédica mesmo evoluíram muito. Então, hoje você pode ter recursos, inclusive, melhores do que o modelo animal. Né? Como, por exemplo? O próprio humano, tecidos humanos, células humanas, computadores, programas. Né? Mas o experimento no computador vai surtir o mesmo efeito do que num ser vivo? Depende muito do que a gente está falando. Né? Hoje, por exemplo, tem o Human Chip, que é ainda uma proposta de você exatamente desenvolver características do ser humano e poder testar, poder fazer alguns tipos de estudos a partir dali. Até porque é bom lembrar que os experimentos em animais, animal também não é igual ao humano. Né? Então, na verdade, 90% mas é mais do parecido que é por feito, ser vivo do que computador, não? depende do tipo de pergunta que você quer fazer exatamente. Né? E é como eu falei, como nós já estamos muito adiantados, por exemplo, hoje você conhece bem uma molécula, uma substância em laboratório. Antigamente isso também não ocorria. Né? Então você hoje já tem conhecimento muito sobre as substâncias, né, sobre a parte química, vamos dizer assim. E depois você parte, então, para o animal. E aí que também se dá, muitas vezes, o engano. O animal não é uma miniatura do ser humano. Né? Então, grande parte, hoje se sabe que 90% de substâncias testadas em animais, quando chega no humano, para testes em humanos, elas são descartadas. Que é bom que se diga isso. Na verdade, tudo que é testado em animal, no caso de medicamentos novos, por exemplo, ele obrigatoriamente vai ter que ser testado em humanos também, né? E aí, muitas vezes, os problemas surgem, aquilo realmente não é um modelo ideal, né? Então, hoje, a ideia é que se possa Qual a trabalhar... porcentagem? 90%? Mais de 90%. E o que seria uma solução, então, para reverter este quadro? Se começar, eu acho que é muito isso, é o desenvolvimento do pesquisador. O que ocorre hoje? Como é que se criam pesquisadores? São pesquisadores que estão muito pautados ainda pelo modelo animal, porque essa tem sido a prática. Né? Então é importante que desde o início da formação seja mostrado tanto o problema ético, que muitas vezes isso é minimizado, né? Quanto o problema científico, né? As opções que existem hoje. Sim. Inclusive, com relação a isso, temos uma pergunta de um dos nossos alunos aqui, que ele quer saber justamente sobre isso. Vamos ver? Meu nome é Gabriel Rolim, sou estudante de jornalismo e queria saber por que se usa mais os camundongos nos experimentos científicos. Essa questão dos camundongos é por algumas razões, né? Uma delas é a praticidade, o tamanho desses animais, né? Então, eles acabaram se tornando usuais porque puderam ser criados em laboratórios. Com isso, tem uma série de controle ali de variáveis, né? E o manejo facilitado, né? Então, tem toda uma questão econômica, né? Você consegue manter camundongos em laboratório, em gaiolas, espaços menores, né? E à medida que os estudos aumentaram, se conhece cada vez mais sobre a fisiologia desses animais, sobre a biologia, a fisiologia. Então, eles acabaram sendo muito utilizados. De fato, são os animais mais utilizados pela nos praticidade laboratórios. E tal. Isso, manejo. Não é porque eles se aproximam do ser humano, mas fisiologicamente falando, né? Não necessariamente. Na verdade, você não teria nenhum animal que você possa dizer esse é o modelo ideal para o ser humano. Né? Ideal Todos não, mas têm tem muitas diferenças, mas tem algumas similaridades em alguns aspectos. Por exemplo, Então, que a gente estava conversando antes, é a questão dos primatas, só que são caros de se manter e tal. Mas, fisiologicamente, eles seriam os mais adequados para fazer os experimentos? Não. Eu entendo que não. Embora eles sejam mais... compartilhem geneticamente, né? Mas sejam mais próximos desse ponto de vista, tem diferenças essenciais. Então, muitas vezes, experimentos em primatas vão levar a diferenças radicais em humanos.
né? Você não pode generalizar isso, né? Na verdade, isso até induz a alguns erros maiores, né? Professora, e até que ponto a ética permite o experimento em animais? Olha, eu entendo que não há essa permissão moral para se usar animais se a gente levar em conta o grande sofrimento que isso acarreta, né, aos animais, e ainda mais hoje a possibilidade de substituir esse uso de animais por outros métodos. O que você pode me perguntar é, mas de fato existe substituto para tudo, né? Que é o que sempre se pergunta. Eu entendo que muitas das pesquisas, elas realmente não deveriam ser feitas. Porque hoje, por exemplo, essa possibilidade de manipulação genética. Então, você pode construir, né, novos seres em laboratórios. E a curiosidade humana, ela não tem limite. Então, o ser humano vai construindo seres coloridos, seres que brilham no escuro, né? E por aí vai. Então, você vai perguntar, mas como substituir isso? De fato, a ética exige que se abra mão dessa curiosidade humana e que se aprofunde em métodos que tragam benefícios biomédicos aos seres humanos. E esses eu entendo que podem ser substituídos, desde que a ciência trabalhe para isso. Daí a importância da conscientização de que nós temos que trabalhar com substituição do modelo animal. Sim. Professora, temos outra pergunta para a senhora. Oi, eu sou o Matheus, estudante de jornalismo na UF, e queria saber qual lei protege os animais que são utilizados em sala de aula na UF. No Brasil, hoje, nós temos duas leis. A primeira é a Lei de Crimes Ambientais, né, quando no artigo 32 se refere aos animais de um modo geral, amplo, mas que diz que proíbe a crueldade com animais de forma geral, inclusive no âmbito didático científico. Então, ela já trazia isso. E, mais especificamente, a Lei 11.794 de 2008, que é uma lei especificamente relacionada à experimentação animal. Então, que aborda o quê? Ela diz diretrizes gerais baseadas nos famosos 3 R's, embora ela explicitamente não traga isso. Que a ideia é que você deve procurar sempre substituir o animal quando possível, reduzir o número de animais usados e refinar no sentido de diminuir o sofrimento. Embora ela ainda seja falha, porque de fato ela não impede experimentos dolorosos com sofrimento. Se houver uma justificativa, isso ocorre e de fato acaba ocorrendo. Então, na verdade, ela não dá conta, vamos dizer assim, do problema ético, né? Mas ela veio nessa tentativa de ir minimizando. Professora, para terminar nossa entrevista, é possível parar de vez com os experimentos animais? Essa é sempre uma pergunta que gera muita curiosidade, né? E os debates são acalorados. Eu entendo que sim. A minha resposta é sim. Por quê? Porque eu entendo que é importante a conscientização dos pesquisadores em trabalhar nos métodos que existem alternativos. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, agora o vírus da Zika, né? E a necessidade de se conhecer mais e se trabalhar. Então, o que começa a acontecer? Como os nossos cientistas trabalham com modelos animais, e essa é praticamente a regra, muitos vão dizer, temos que buscar um modelo, então vamos sair inoculando o vírus Zika em vários animais, primatas, ratos, camundongos, para conhecer tudo da biologia desse vírus. Né? Só que a situação de saúde pública que nós nos encontramos obrigou o quê? A uma pressa de se ter essas respostas. Né? Na verdade, foi o próprio dado epidemiológico dos sintomas que permitiram identificar muitas coisas. Então, foi publicada recentemente, agora, uma pesquisa, né, um estudo, que foi feito com a placenta de uma mulher que abortou, portadora do vírus, e ali identificaram, por exemplo, o vírus. Né? Então, já se sabe que, de fato, essa transmissão materno-infantil ocorre. Né? Como? Isso foi feito em algum modelo animal? Não, diretamente no humano, na placenta. Percebe o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, os experimentos, eles vão buscar um modelo animal
para tentar responder alguma coisa que a partir de métodos epidemiológicos ou mesmo com tecidos humanos poderia se ter aquela resposta, né? E algumas pesquisas, como eu falei, eu entendo que de fato os animais não estão aí para satisfazer as nossas curiosidades e não são objetos para serem usados de qualquer forma. Então realmente elas não fazem sentido, né? Então, nesse sentido, a minha resposta é sim, nós podemos substituir o uso de animais desde que se mude, na verdade, essa consciência dos pesquisadores e esse interesse real em buscar a substituição. Então é isso, professora Rita. Muito obrigado pela participação da senhora. Foi uma conversa bem esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima. Gostaríamos de parabenizar o nosso parceiro Bruno Marques, da UniTV, por esse ótimo material. E um agradecimento à professora Rita Paixão por aceitar vir até nossos estúdios para nos conceder essa entrevista. E com esse material, chegamos ao fim de mais uma edição da Bit Ciência. Muito obrigado aos alunos Lucas Roncone, Humberto Catapreta, Rafaela Aires, Thaís Cerqueira e Bruno Marques, que produziram o material dessa edição. E Lucas, você sabe o que teremos no nosso próximo programa? Eu não vou contar tudo para não estragar a surpresa, Gabriel, mas eu posso adiantar que vamos colocar um foco especial no meio ambiente, já que o Dia Mundial é comemorado em 5 de junho. Eu já estou curioso para ver. Então aguenta só mais um pouquinho, que a 35ª edição já vai chegar. Então, até lá. Até a próxima edição. Tchau!